Olá, meus queridos, seja bem-vindo aqui ao meu canal do Edson do Alabama. Vamos dar continuidade para o meu terceiro capítulo daqui da minha minissérie da história da Lima Clean, né? Contando a história por A mais B e você vê que nada na vida, quando a gente monta um negócio, são flores. Então, vamos dando continuidade. Falei para vocês que nós tínhamos uma ameaça existente que poderia afetar o meu negócio, que era a vinda da pandemia. E falava-se muito, né? Muito, a televisão dizia muita coisa, que estava acontecendo isso, aquilo, outro. E a gente se baseando o que a mídia dizia. Mas, em compensação, nós estávamos a todo vapor com o novo condomínio que recebemos, né, de 22 apartamentos. Nós acabamos praticamente de colocar todos os jogos de lençóis, toalhas, amenities, que é isso que vocês estão vendo pela terceira vez eu colocando aqui da minha empresa, contratando uma funcionária na lavanderia e uma funcionária americana trabalhando com housekeeper. Enfim, estava começando a deslanchar o negócio. Quando a gente estava achando que estava tudo certo, aí a governadora do estado do Alabama decretou que o estado do Alabama, estávamos começando o período de Spring Break, que foi o mês de março para abril, que é nesse período que vem a macacada jovem para cá passar as férias, decretou que o Alabama estava fechado, inclusive as praias, pois a Flórida, que é logo ao nosso lado, sabe que nós moramos na divisa, né, os dois estados, já tinha fechado também as praias. E aí, a gente que estava numa expectativa de receber uma quantidade X de clientes para eu louco para receber o dinheiro, para repor tudo que eu tinha gasto com os meus cartões de créditos e do empréstimo que meu pai tinha dado para mim, eu tive que simplesmente ver que tive que cancelar esse trabalho. E eu comecei a pensar, o que vai ser da gente que acabamos de, praticamente, né, em 2 meses, alugado o primeiro aluguel do nosso galpão? Como é que nós vamos pagar as contas? E como é que vai ser as coisas? Foi um mês de agonia. O que estava sustentando a gente era ainda as nossas casas privadas que a gente tinha e Joelma, que tinha 2 cartões de crédito dela ainda livres, porque eu tinha 2 cartões, Joelma tinha 2 cartões, os meus 2 já estavam estourados por causa do investimento da empresa e a gente começou a se virar no primeiro mês. Quando foi no dia 1º de abril, né? Parece até mentira, né? Um dia da mentira. A governadora decretou que o Alabama ia ficar fechado, além de por completo, só ia funcionar os trabalhos essenciais. E nós éramos os trabalhos essenciais porque a gente trabalhava com a limpeza, né? E como tinha muita casa que estava programada para ser usada, foi necessário que nós fizéssemos uma limpeza básica, não uma limpeza completa, né? Para garantir que a hora que a governadora abrisse de novo o estado, a gente não tivesse muito trabalho, né? De ter que preparar as casas nas carreiras, porque o povo ia vir. Mas, cada vez mais, a mídia dizia que
os Estados Unidos estava fechado e que estava começando a morrer não sei quantas pessoas, que os Estados Unidos tornou-se o centro, né, do problema da pandemia, que era o país que mais morria gente, e justamente falava de quê? O problema das pessoas de não lavarem as mãos, era o que a mídia dizia, a questão do contato, né? E a gente ficou naquele impasse, né? Porque, veja só, se eu trabalho com limpeza, né? Em um sistema em que é feito hotel, o cliente aluga a casa, passa o período que ele quer, vai embora, e no mesmo dia vai chegar um outro cliente numa outra parte dos Estados Unidos, onde a casa tem que estar pronta, como eu digo, no mesmo dia, e tem que tirar, né? A gente tem que tirar toda a sujeira, né? E a ordem de desinfetar, inclusive, né? Foi decretado que nós tínhamos que usar um produto especial para limpeza, para desinfetar, né, as propriedades, inclusive onde tinha as fechaduras, onde tinha as maçanetas, onde tinha que as pessoas tocassem, no geral, teria que ser desinfetado. Quer dizer, um trabalho que ficou mais puxado ainda. E nós começamos a ficar com medo, porque morreu fulano, morreu Beltrano. E no Brasil a coisa começou a ficar complicada também. O Brasil começou a história de trancar tudo, fechar tudo, e ninguém saía, e ninguém andava, e aquela coisa via. Os Estados Unidos estavam no mesmo embalo, mas quando foi no dia 30 de abril do mesmo mês, a governadora decretou que o Alabama estaria aberto, tá? E que a única exigência que ela queria é que as pessoas, quando estivessem na rua, elas usassem máscaras. Só isso, tá? Aqui não exigia essa história que tem que usar luvas, né? Para você se servir dentro de um restaurante, para aquilo outro, tal. No Brasil eu vi que era isso, né? Mas aqui nos Estados Unidos não pegou essa onda não, pelo menos no nosso Alabama. E que estava aberto. Aí o que aconteceu? Muitos estados democratas que fecharam, Califórnia, Illinois, Nova York, né? São estados decisivos, né? Colorado, que são democratas, mantiveram a posição parecida com o Brasil, que fechou tudo, né? Os 27 estados brasileiros. Só que os estados republicanos, particularmente os que dependiam da economia, no caso, da praia, feito o Alabama, abriu as portas. Aí o que aconteceu? O milagre veio. A galera que estava trancado no início de férias, que é começo de maio, desceu tudo para cá. O pessoal da Flórida, que estava meio indeciso, veio para cá. A gente que estava acostumado a ter, no máximo, num fim de semana, 100 mil pessoas na nossa região, estava recebendo 150 mil pessoas. Praticamente, não era fim de semana, era praticamente todos os dias. E do nada, todas as propriedades que eu tinha começaram a funcionar. Inclusive o novo condomínio, dos 22 propriedades. Começou um embalo, a pegar fogo a coisa. E a gente só tinha das duas uma. Ou nós iríamos ser o primeiro grupo que ia morrer, porque nós trabalhávamos com o quê? Com limpeza. E muitas pessoas que estavam vindo para as nossas propriedades estavam
estava vindo justamente dos estados que estavam fechados, que estavam bloqueados, que estava morrendo muita gente, vindo para cá. Gente doente, inclusive, vendo passar as férias. Quer dizer, passando, entre aspas, né, o vírus para as propriedades que nós limpávamos. E o resultado foi que passou a temporada inteira e ninguém da nossa equipe adoeceu, ou pegou um resfriado, ou um mal-estar, ou coisa parecida. Não, pelo contrário, todo mundo trabalhou muito. Eu posso lhe dizer que, como um primeiro ano de Lima Clean foi uma época antes de setembro chegar, né? Isso foi de maio até o dia 20 de setembro. Ganhamos muito dinheiro e nós pudemos, né, pelo menos zerar os nossos cartões de crédito, os meus 2 que eu tinha estourados, os de Joelma também, e comecei a pagar o meu pai, tentando ver se quitava dívida com ele em 4 vezes ou 5 vezes por aí. Trabalhamos muito, inclusive que você está vindo aí ao lado, um videozinho aí, era um dos restaurantes perto de casa que estava lotado. E repara nesse restaurante se você está vendo alguém usando uma máscara ou alguém preocupado com o que estava acontecendo no mundo. Parecia que o Alabama não fazia parte da Terra, não estava interligado com o que estava acontecendo com o resto do mundo, das pessoas morrendo, as coisas acontecendo, como nada tivesse acontecido. Simplesmente assim. Assim, lotou. E fomos uma luta. Tudo tranquilo. Até quando começou o período, né, que foi julho, dos furacões. Para quem sabe, a partir de 1º de junho, todo ano, até o dia 30 de novembro, nós temos o probleminha dos furacões. A gente sabe que eles vão vir. Fato. Eles chegam, mas não decreta, né, que realmente ele vai estar vindo para minha região. Não. Ele podia ir para o Texas, ele poderia ir para Mississippi, para Louisiana. Então, é imprevisível. E como nós tínhamos um sistema, né, de aviso de furacão muito avançado, tipo, uma semana antes a gente sabia da situação, a gente não se preocupava. Como eu digo, tudo indo muito bem, as coisas acontecendo, numa boa. Aí começou a avisar que estava previsto vir um tal de um furacão chamado Sally, que estava entrando no Golfo do México, que ainda não se estava sabendo para onde ele iria vir, mas tinha-se alguns registros que o bicho poderia estar vindo para a cidade que eu moro, que é Gulf Shores. Mas a possibilidade era de 5%, quase não vindo. Afinal de contas, tinha passado já praticamente quase 10 anos a última vez que passou um furacão na nossa região. E continuamos tocando barco. Quando faltou uma semana, em setembro, o tempo nos avisa que a possibilidade aumentou de 5% a 50% desse furacão vir para a nossa região, para Gulf Shores. Mas alertavam que era um furacão fraco,
E era um furacão provavelmente categoria 1, que a gente não se preocupasse, porque 2 anos atrás nós tínhamos passado por um furacão, mas bem fraquinho, furacão categoria 1 chamado Nate. Tanto que eu fui em casa, não teve nenhum estrago especial, assim, coisa. E a gente seguindo a reina, né? Ele deve ser com certeza igual ao Nate, então a gente não tem que se preocupar. Quando foi 48 horas, no dia 18 de setembro, o tempo nos avisa que o furacão vai estar vindo sim para a cidade de Gulf Shores e que o olho dele ele ia ser feito, passado, né, justamente na nossa cidade. Mas que ninguém se preocupasse, porque era categoria 1, ia ser apenas mais uma tempestade forte e que tudo ia dar certo. E aí, tudo ok. Já tinha acabado praticamente a temporada da gente, tínhamos alguns serviços ainda, mas não mais aquela muvuca de gente que ficou aqui. E quando foi no dia 20 de setembro, chegou o aviso que o bicho estava vindo. E a prefeitura da cidade avisou que era categoria 1, que não era necessário as pessoas saírem da cidade, mas alertava as pessoas que ficavam na área da praia saísse, né? Porque na verdade é uma tirinha, né? A praia de Gulf Shores, de terra, onde o oceano, né? Na verdade o famoso Golfo do México, né? Fica ao redor. Uma tirinha de terra mesmo. E a possibilidade que o furacão, por acaso, aumentasse, poderia invadir ali. Algumas pessoas saíram, outras não. Como não era obrigatório, o povo ficou. Muito bem. Mesmo dia 20 de setembro, 10 da noite, nós recebemos um aviso que o furacão Sally estava chegando ao Golfo. Entretanto, não como categoria 1, mas como categoria 3. Simplesmente isso. E não tinha para onde correr, porque era de noite, não tinha como ver as coisas, não tinha para onde ir e a gente tinha que ficar dentro de casa. Gente, foi a pior experiência que eu tive da minha vida de passar por um furacão que começou às 10 da noite, que a gente pensa que é uma coisa rápida, né? E só acabou praticamente às 5 horas da manhã. O que aconteceu? O bicho veio, categoria 3. Segundo, ele veio devagar. Ele não veio correndo, não. Feito tornado que passa em questão de segundos, desaparece, não. Ele veio devagar. Fez um estrago filha da mãe na cidade de Gulf Shores, porque ele não veio só, ele veio com os filhinhos dele, que chamam tornado. Esse é o grande perigo do furacão. Não é só a enchente que ele vai trazer, que vai alagar tudo, não. É os tornados que vêm, quando vem não é 1, vem é 20, é 30 e vem fazendo miséria. E nós tivemos a sensação horrível de ver um tornado passar uma rua atrás da minha casa, tá? Passou com a molesta. E a gente dentro de casa, eu, Joelma, os gatos, sem dormir.
O meu filho ainda morava comigo na época. Não tinha ponto de correr. Você ouvia o barulho ensurdecedor da porta, como tivesse durante praticamente 8 horas sendo forçada, alguém querendo arrombar, uma agonia. O barulho de cima da casa, das telhas, e os avisos direto de que a gente tinha que se proteger ficando dentro de um local que não tivesse vidro, né, não tivesse janela, para que a gente não tivesse o prejuízo, né, não fosse prejudicado, né, porque o tornado podia passar, arrancar telhado e levar tudo. E, gente, assim, é estarrecedor, sabe? E eu caí numa burrice, porque quando eu soube que ia vir, eu vi a turma da comunidade começando a colocar o kit de proteção de furacão. O que é kit de proteção? Quando eu comprei minha casa, eles me deram umas lonas, que chama-se kit de proteção, com os parafusos que você coloca e aperta, né, nas janelas e portas da casa, em vez de colocar madeira. E antes do furacão começar, eu tinha colocado durante o dia com o Joelma, e eu sentia que, como estava já batendo muito vento, eu senti que uma das minhas janelas de frente da casa estava com essa lona batendo, entendeu? No plástico, porque naquele tempo a minha casa antes, ela era coberta de vinil, plástico. Simplesmente isso. Eu ficava batendo, e na agonia. E eu, com raiva, né, resolvi tirar essa proteção que ficava nessa janela e achava que não ia ser afetada. Burrice minha. Pois, quando o furacão veio, ele fez o estrago que ele fez, e você vai começar a ver agora as fotos da minha comunidade que eu moro, como ficou, inclusive como ficou a minha casa, particularmente nesse quarto aí, que você tá vendo que ficou encharcado d'água. O janela de proteção que eu tinha, são 2 janelas, né, de reforço que tem, de vidro. Uma estourou com a pressão do furacão, e a outra ainda garantiu, mas quebrou. E nisso entrou água por baixo na fundição da casa, porque tinha uma rachadura que eu descobri debaixo do carpê que tinha, que era um office meu antigo que eu tinha, o meu antigo canal que eu tinha aqui no YouTube, e foi mal feito pela construtora, e nessa rachadura entrou água na parte da casa. Foi afetado na minha casa, derrubado as cercas de trás, que tá aí o resultado disso aí como ficou. Graças a Deus não afetou meu telhado, graças a Deus não arrancou nenhuma parte do vinil que cobria a minha casa, mas muita casa ao redor de mim tiveram o vinil arrancado, algumas telhado arrancado, muita árvore que tinha algumas casas na minha comunidade arrancados direto da raiz, tá ali o estrago disso. Cercas, então, meu Deus, caiu de tuia. E nós saímos, Joelma e eu, para dar uma volta na cidade de Gulf Shores para ver o prejuízo disso. E a cidade de Gulf Shores, praticamente a parte da praia toda danificada. Prédios que foram arrancados, faixas inteiras. Prédios feitos com concreto. Tá? A situação. Virou uma praia. A rodovia da praia de Gulf Shores, porque a areia cobriu, muita água,
barcos que foram jogados, né, direto das marinas para o meio da rua, e um prejuízo muito grande de que teve que arrumar a cidade em 6 meses. É o prazo que nós tínhamos que consertar a cidade até começar a próxima temporada, que seria em março do ano seguinte. E eu, que tinha acabado de quitar meus cartões de créditos, recebido um bolo de dinheiro, na situação, fiquei num prejuízo, porque o condomínio que eu tinha acabado de receber, lá de 22 apartamentos, ele foi totalmente danificado, porque ele ficava na região praieira e ficou bloqueado por uns 8 meses para poder fazer reforma. E as duas propriedades, quer dizer, as duas imobiliárias que eu tinha parceria das casas que nos deram para a gente trabalhar durante a temporada, também ficaram bloqueados e muita casa teve que ser reconstruída. Quer dizer, eu fiquei, entre aspas, desempregado com Joelma, porque não tinha serviço para gente a partir do dia 21 de setembro daquele ano. Simplesmente assim. Durante 6 meses. E o problema é, não estava para começar a nova temporada. Estava para começar a baixa temporada. E baixa temporada sem ter dinheiro, porque eu tinha quitado, né, os meus cartões de crédito e o de Joelma para se segurar por 6 meses, foi dose. Aí, no meu próximo capítulo, eu vou contar para vocês qual foi a estratégia que eu usei para sobreviver. Porque comecei a ouvir notícias que muita empresa de limpeza, que já existia há alguns anos, por causa desse prejuízo do furacão Sally, começaram a fechar as portas. E eu estava ameaçado para ir nesse embalo também. Quer dizer, no primeiro ano em que eu abro meu primeiro galpão, eu tive no mesmo ano a tragédia da pandemia, que estava vindo para ameaçar a gente, e o furacão Sally de tabela para dizer bom dia, pessoal. Então, se vocês gostaram desse meu capítulo, ficaram curiosos como é que eu me virei, acompanhe aí na próxima quinta-feira como é que eu saí dessa. Falou? Para vocês que ficam aí, meus queridos, aquele abraço.